Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o 19º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje, a gente vai estar com o tema Mapeamento de Pesquisas e Obras Literárias em Escrita de Língua de Sinais, que será abordado pela professora mestra Daniela Gomes Gumiero, da UFES. Primeiro, eu vou fazer uma rápida audiodescrição. Eu sou Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos e pretos, estão nesse momento aqui soltos, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, e estou utilizando um óculos de grau com uma armação marrom e verde. Eu estou usando uma blusa cinza claro, um batom na tonalidade rosa, eu tenho brincos em cada orelha e um colar colorido. Atrás de mim há uma parede branca, com um armário de madeira e diversos livros. E agora a nossa apresentação. O meu sinal em Libras é esse, a configuração de mão em D, dou um toque na têmpora, desce no movimento de semicírculo e dá um toque na cintura. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus de Porto Seguro. Sou doutoranda em Letras, na UESC, mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia Normal Superior, especialista em Libras, em Supervisão Escolar, em Educação à Distância, em Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. Estou também chefe, creio que agora pelos últimos dias, não tenho certeza, chefe da seção de Atendimento Educacional Especializado aqui na UFSB também. A gente mudou de reitor agora, Dani, segunda-feira. Coordeno aqui também o GELES, que é o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, que está promovendo esse encontro, tá? É através do GELES que a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras, educação, tradutores e intérpretes e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. Eu quero agradecer desde já a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão com a gente presente nesse momento, para tornar essa atividade acessível às pessoas surdas. Então, a gente tem aqui a professora mestra Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, e ela também é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos a professora especialista Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Brumado, aqui na Bahia. Nós temos a professora Raquel Schwenk de Melo Viana Soares, da UFVJM, e a professora Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB. A gente avisa que esse evento está sendo gravado, a gente vai deixar uma cópia disponível no nosso canal do YouTube, o Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber alerta assim que a gente disponibilizar algum conteúdo novo, e também que deixem seu like, lógico. Bom, durante o nosso encontro, a gente pede que, para a melhor visualização da equipe de suporte e como um meio célere da gente participar do debate, que vocês possam participar fazendo perguntas, sugestões, coloquem aí no chat a hashtag GELES. Se for uma pessoa surda ou outra pessoa que queira também sinalizar, a gente disponibiliza, é só levantar a mãozinha aí e vocês poderem participar, tá bom? A gente também avisa que até o final dessa atividade a gente vai deixar um link para registro de frequência, tá bom? E, por último, a gente solicita, por gentileza, que, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que a gente deixe os áudios e as câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet. Quanto mais câmeras estiverem abertas, mais difícil fica para eles conseguirem localizar os intérpretes na sala. Por favor. Bom, e para a gente dar início, então, ao nosso 19º encontro do GELES, como eu disse, com o tema Mapeamento de Pesquisas e Obras Literárias em Escrita de Línguas de Sinais, eu convido a professora mestra Daniela Gomes Gumiero, da UFES. Ela é doutora em Linguística, ela é mestra em Letras, graduada em Letras Libras, ela é membro do Círculo de Estudos Indisciplinares com Línguas de Sinais, o CEILES, da UFES, e do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos, o GIPES. Ela é certificada pelo Exame Nacional de Certificado em Proficiência em Ensino de Língua de Sinais, o ProLibras. Ela tem um curso técnico em Tradução e Interpretação em Língua de Sinais
e língua portuguesa, e curso de extensão na área de língua de sinais e práticas educativas inclusivas. A área de interesse da professora consiste em estudos surdos, literatura surda, escrita de sinais através do sistema Sign-Writing, linguística aplicada às línguas de sinais, políticas de Libras, estudos de tradução. Ela tem experiência como professora bilíngue em disciplinas como escrita de sinais, utilizando o sistema Sign-Writing, a sociolinguística, linguística aplicada à língua de sinais, estudos de tradução, etc. A professora também é bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Ela é doutoranda, né, pela UFES, como ela estava conversando há pouco, o orientador dela é o professor Pedro Witt, que já esteve aqui com a gente também em outros momentos. Bom, Daniela, seja muito bem-vinda ao UFSB, fique à vontade. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos, isso é muito bom. Fico muito feliz de estar aqui e ver vocês, né? Da gente conseguir bater um papo bem legal aqui. Vai ser uma palestra, mas uma palestra bem tranquila sobre as escritas de língua de sinais, que faz parte dos estudos surdos, né? A gente tem uma infinidade de temas aí dentro da área da educação surda, dos estudos surdos, e as escritas de sinais, elas fazem parte, principalmente quando a gente fala da área da educação, né? Daniane, eu não estou conseguindo ver o slide, você colocou. Vou compartilhar agora. Ah, tá. Qualquer dúvida, gente, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat, tá? Vou tentar aqui ficar assim, ó. Então, gente, hoje o assunto eu trouxe um levantamento de produções literárias, né, e de produção científica acadêmica, principalmente de dissertação e mestrado, ou dissertação e tese. Então, o meu tema é Escrita de Língua de Sinais, panorama da produção científica e literária. Pode passar, por favor. Não vou me apresentar, porque já foi apresentada, a gente já passou uma horinha aí, senão os 15 minutos não dá tempo, né? Então, o que eu vim falar aqui hoje é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, né? Então, tudo que for trabalhado, tudo que for falado aqui faz parte de uma pesquisa maior, né? Os objetivos aqui, os meus objetivos, a metodologia, tudo que tem aqui é exclusivamente para essa apresentação, mas ela faz parte de uma pesquisa maior, que é a minha pesquisa de doutorado, ok? Pode passar. Então, quando a gente vai falar sobre escritas de língua de sinais, né, a gente precisa pensar que elas não são recentes, né? Essas propostas e essas tentativas de registrar uma língua de sinais, elas já existem desde o século XIX, né? Então, a gente viu aí com mais expressividade, com o avanço dos estudos linguísticos, lá pelo século XX, a gente começou a enxergar mais essas propostas de escrita, e aí, no século XXI, a gente tem uma maior atenção em relação às pesquisas, né? No decorrer do século XXI, agora a gente tem visto um maior pertencimento da escrita de sinais e uma presença das escritas de sinais em pesquisas das mais diversas, assim, não só da área da educação. Pode passar, por favor. Bem, aqui no Brasil, a gente tem 5 propostas de registro da língua de sinais, né? A Sultan Sign-Writing é a mais conhecida, foi a primeira, né? E é a única internacional que nós temos. Ela foi criada em 1974, mas ela chegou aqui no Brasil em 1996, né? Por intermédio de um grupo de pesquisa, e aí a gente já começa a pensar na interdisciplinaridade da escrita de língua de sinais. Ela chegou aqui e foi trabalhada num grupo de pesquisa de informática. Então, a gente tem, quando a gente vai falar sobre os estudos surdos, a gente tem algumas áreas tradicionais, né? Que é a área de linguística, a área de letras, a área da educação, e a área dos estudos surdos. Essas são as 4 áreas
principais assim de se trabalhar, né, assuntos dos surdos, da educação de surdos, dos estudos surdos. Né? A gente vê uma ampliação dessas áreas, né, atualmente. Então, é muito comum encontrar pesquisas relacionadas a essas 4 áreas. Só que lá em 1996, quando a SW, né, chegou aqui, ela já chegou aqui por intermédio do grupo de informática, ou seja, já está numa outra área, né? Uma outra área aí, informática aplicada ainda. Então, eles interagiam a informática aplicada com a questão da educação de surdos, né? Na PUC do Rio Grande do Sul. E desse pesquisa, a gente tem a Mariane, né? Mariane Stumpf, que é uma surda e é uma referência aí nos estudos sobre escrita de língua de sinais, foi a primeira referência. A partir dela também surgiram vários outros pesquisadores e ampliou-se, né, o estudo com a SignWrite. E a Mariane, ela fez um trabalho muito interessante com esse sistema de escrita em uma escola do Rio Grande do Sul, e, inclusive esse trabalho que ela fez se tornou a tese de doutorado dela em 2005. Para quem tem interesse em escrita de língua de sinais, vale muito a pena, é uma leitura bem fluida, bem tranquila. Cris, já trocou. E lá ela fala sobre a experiência dela nessa escola, como que foi, né? Tudo muito novo, de repente chega uma possibilidade de se registrar sinais, língua de sinais, e ela levou para essa escola e fez um trabalho belíssimo lá, que se transformou na tese de doutorado dela, e daí para cá foi só avanço, né? Tornou-se disciplina nos cursos de letras libras, se espalhou por todo o Brasil, né? E nós em outros estados, eu, por exemplo, aqui no Espírito Santo, né, e tantas outras pessoas começaram a ter acesso, dado esse trabalho com a escrita, com as escritas nos cursos de letras libras, principalmente, né? Então, a gente tem aí, em 1996, essa primeira proposta, né, circulando aqui no Brasil, e aí, que é internacional, né? E aí começam a surgir as propostas nacionais, né? E aí a gente tem, em 1998, ou seja, bem próximo, a gente tem a criação da ELIS, né, que foi criada pela Mariângela, e ela também fez parte de um PPG, né, de um programa de pós-graduação aí, de letras e linguística, lá em Goiás, no Centro-Oeste. Então, a gente percebe a presença da área acadêmica muito forte em relação às escritas de língua de sinais, né? A Sutton SignWrite chegou a partir de grupos de pesquisa, na relação de várias universidades, né? A PUC, a URGS, né? Que é o UFRGS, que é do Rio Grande do Sul, e outras também, o FEPEL. Então, a gente tem uma área, a escrita de língua de sinais, ela é muito relacionada à área acadêmica. E aí, no caso, a Mariângela também, e aí, só que já na região centro-oeste, né? Na Sutton SignWrite no sul, e a Mariângela aí na Federal de Goiás, né? Num PPG de letras e linguística que faz parte daquelas áreas que eu falei, que são tradicionais, né? Dos estudos surdos. Pode passar, por favor. A gente também vai ter, em 2009 para 2012, a CEL, que foi da Adriana, né, Adriana Stella, ela que criou a partir de um grupo de pesquisadores surdos e não surdos, de uma universidade da UESB, que é daí da Bahia também. Então, ela criou essa proposta, ela junto com esse grupo, né, criou essa proposta de escrita, foi bem evidenciada na época. Hoje a gente tem um pouco um silenciamento sobre essa escrita, né, mas ela circulou e é reconhecida como uma proposta, né? A gente também tem a visografia, que foi criada em 2016 pelo Cláudio Benassi, né? E também veio da região centro-oeste. Todos esses sistemas, vocês podem perceber aquela relação que eu falei, todos eles têm relação com PPGs, programas de pós-graduação, e com a área acadêmica. A maioria deles surgiram de pesquisas de mestrado e doutorado, né? Então, a gente tem uma relação bem forte aí. E, pode passar, por favor.
E o último sistema de escrita, a proposta de sistema de escrita que nós temos é a Ser Libras, né, que é bem recente, de 2022, no qual a gente tem como os criadores aí o Roger e a J.C. Ellen. O Roger, inclusive, está aqui com a gente hoje, né? Ela foi trabalhada e criada em 2022, mas ainda continua sendo utilizada, e agora ela ampliou, ela foi criada e utilizada, iniciou em Santa Catarina, e hoje ela também é utilizada no Rio Grande do Sul, né? Então ela está se ampliando, né? O trabalho com a Ser Libras. Ela é recente, mas ela está ganhando espaço em 2 estados, principalmente hoje, né? E aí eu queria mostrar para vocês que a gente já tem material sobre algumas escritas, né? A Ser Libras ainda não tem um livro publicado, mas a Visografia, por exemplo, a gente já tem material que explica como é. Esse aqui é do Benassi, né? Do próprio autor, né? Se desculpa porque meus livrinhos são todos assim, gente, é muito recadinho. Esse aqui também, ó, ela é uma orientando, né, parceira do Cláudio. Então, a gente também tem livros que falam sobre a visografia, para quem tiver interesse nesse sistema de escrita. A gente tem a Elis, também temos o livro que explica a proposta, os detalhes dessa proposta de escrita, também é bem interessante. E a gente tem a SciWrite, né? Essa é a mais utilizada no Brasil, a mais conhecida. Então, a gente tem livros referência, que esse aqui é a maior referência. Eu falo, para mim, como se fosse uma gramática da SciWrite. Ele é bem completo, bem grande. E agora a gente tem esse novo exemplar aqui, que é focado na área da educação, escrita de sinais na área da educação. Então, a gente tem um material bem legal também de explicar o passo a passo, né, como que é escrita, qual a proposta, por que foi criada. Então, esses livros falam. A CEL também tem um livro, só ela não tem um livro impresso, o livro é PDF, gratuito. Então, se uma busca no Google encontra facilmente o livro, e lá a Adriana ela explica todo o passo a passo, a proposta da CEL, né? É bem interessante também. Então, para quem tiver interesse, vale a pena a pesquisa ou os livros, né? Então, ali eu coloquei uma curiosidade, né? Todos os sistemas nacionais foram criados depois do acesso a Sutton SciWrite. Inclusive, tem alguns desses autores que eles até mencionam que por que eles criaram uma proposta nacional se já tinha uma proposta circulando no Brasil. Aí eles vão explicar, né, que devido a alguns alunos, algumas pessoas que reclamavam sobre uma dificuldade de registro, dificuldade de decodificação e codificação, os textos muito longos, muita informação, e aí eles vendo aquela proposta e se apropriando daquele conhecimento, eles tiveram outras ideias. E aí começaram a fazer os testes e foi dando certo, né? Começaram a ter retorno de alunos, retorno de pessoas e se aprofundaram naquela proposta nova de escrita, e aí surgiu boa parte desses outros sistemas que a gente tem aqui hoje no Brasil, né? Então, não é uma questão assim de merecer e desmerecer. A gente tem, são vários sistemas, várias propostas, nenhuma delas é oficial, até porque a língua de sinais ainda não é oficial, mas dentre todas essas que a gente tem, a SciWrite, a Sutton SciWrite é a mais utilizada, isso é sem sombra de dúvidas, né? Pode passar, por favor. Então, por que fazer esses levantamentos, né? A minha pesquisa de doutorado, eu falo da área da educação, eu trabalho diretamente com professores de escolas bilíngues para surdos, professores que utilizam a escrita de sinais, e aí por que fazer esses levantamentos e trazer esses levantamentos na tese, né, de alguma forma? Porque eu precisava compreender o lugar dessas escritas de língua de sinais, aonde elas estão, né? Esses professores que são formados
pós-graduados, eles tiveram acesso a essas escritas. Aonde? Onde foi, né? Então, eu precisava compreender o desenvolvimento do campo e identificar as tendências investigativas, o que tá sendo pesquisado hoje, o que tem sido pesquisado desde a primeira pesquisa que se falou sobre escrita de língua de sinais até hoje. Então, eu fiz esse levantamento desde lá de 1998, né, buscando quais são os temas, quais são as áreas, o que tem sido falado, como tem sido falado, quais as lacunas, né, quais as contribuições desses estudos que se relacionam à língua de sinais, à escrita de língua de sinais, e também os materiais literários. Como eu falei, estou trabalhando com professores, e esses professores trabalham com material literário, né? A educação, independente se é ouvinte ou surdo, em sala de aula, trabalha muito com literatura, principalmente literatura infantil, juvenil, né? E como que estava sendo trabalhado as escritas de língua de sinais com essas crianças, nessas salas de aula? Esse material era traduzido português na hora ali pelo professor, ou era utilizado materiais já traduzidos, que a gente tem um material literário muito bom, assim, muito bom em relação à quantidade, né? Se a gente for para pensar que são escritas, é uma área que ainda está em desenvolvimento, a gente tem um número expressivo de produções literárias, né? Eu vou falar disso mais à frente. E também, fazer o levantamento, para dar visibilidade, conhecimento sobre temas historicamente marginalizados. A língua de sinais, ela alcançou muitos espaços, sim, mas vários temas dentro da área da grande área da língua de sinais ainda estão muito marginalizados. Então, a gente precisa dar visibilidade a todos esses temas. A gente está falando de uma língua, né? De um grupo específico, a gente precisa dar visibilidade. E também contribuir para a preservação, circulação e reconhecimento das produções culturais da comunidade surda. A literatura é parte integrante da educação de surdos, seja na escola bilíngue, seja na escola inclusiva. A literatura ela vai estar presente ali, né? Então, como tem sido trabalhado? Pode passar, por favor. Então, o objetivo geral é mapear a presença dos sistemas de escrita de língua de sinais em produções acadêmicas e literárias. E a metodologia, a pesquisa se caracteriza como estudo de abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e documental. Pode passar. E aí eu separei em 2 blocos, né? São 2 levantamentos, um de produção acadêmica e um de produção literária, material literário. Então, relacionado, objetivo específico em relação ao levantamento de produção acadêmica, levantar dissertações e teses que utilizam sistemas de escrita de língua de sinais nos seus textos, nos seus temas, né? Então, buscar essas pesquisas que falam sobre escrita de língua de sinais. Identificar quais sistemas de escrita de língua de sinais são mais recorrentes nessas produções acadêmicas. A gente tem aí 5 propostas de escrita. Elas estão todas participando dentro dos PPGs, né, dentro das dissertações e teses, não estão? Qual que é mais falada, qual que é mais trabalhada, qual que é o tema que é mais trabalhado? Então, eu fui buscando, esmiuçando tudo isso aí. Analisar as formas de incorporação da escrita de língua de sinais nas pesquisas acadêmicas, o que eu acabei de falar. Pode passar, por favor. Objetivo específico em relação à literatura, ao levantamento literário. Também mapear esses materiais e identificar as características dessas obras literárias, né? Como que elas são, do que elas falam, qual o gênero, como que ela é ofertada, é impressa, é PDF, é gratuito, é vendido, papel, tem sinalização em libras, em vídeo, não tem, é QR Code, não é, tem ilustração, então todas as informações. Pode passar, por favor. Então, agora eu venho para a questão da produção acadêmica, né? Como que eu fiz esse levantamento da produção acadêmica? Eu utilizei 2 fontes principais, que é o catálogo de teses e dissertações da CAPES e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDBTD. Falar assim fica mais fácil para a intérprete. BDBTD,
tá? Então, esses são as fontes principais, né? Quem é da área acadêmica sabe, conhece que essas fontes são principais. Ah, Daniela, mas isso quer dizer que você fez um levantamento, assim, fechado, maravilhoso, pegou tudo? Não, não mesmo, né? Porque aqui, o que acontece? Nessa pesquisa no catálogo, por exemplo, da CAPES, eu percebi que existiam estudos ali que não tinha na biblioteca, ou que alguns estudos que tinham na biblioteca não estavam lá no catálogo da CAPES. E também existem ainda alguns desses dissertações e teses que podem estar nos repositórios das universidades, né? Ainda não chegaram ali, ou por alguma questão ainda não estão postadas aí nessas duas fontes, né? Então, não quer dizer que o meu estudo está fechado. Não tem como ele estar fechado também, porque a pesquisa ainda está em andamento, né? Aqui eu estou trazendo uma parte assim dela. Então, qual foi o meu período de análise? Meu período de análise da produção acadêmica foi de 1998, que foi a primeira pesquisa que eu encontrei, né, dentro dessas fontes, e ainda está em andamento, né? Ainda estou coletando esse material, levantando esse material. Utilizei descritores, porque para buscar nesses sites eu preciso ter algumas palavras-chave, né? Então, o nome das escritas, por exemplo, escritas de sinais, escritas de línguas de sinais, escrita de língua de sinais, foram vários descritores para conseguir o montante que eu cheguei, né? Então, o volume total, eu encontrei 118 dissertações, a gente data, até mês passado, né? E como eu disse, essas dissertações e teses, elas não falam especificamente, elas não falam só especificamente de escrita de língua de sinais, né? A gente tem aí várias propostas, vários trabalhos, mas e nesse ponto eu dividi esse volume em 3 grupos. Um grupo que vai falar sobre as escritas de língua de sinais como tema central, um grupo que vai falar como a escrita de sinais como um apoio para um tema central qualquer, e um outro grupo que são pesquisas que mencionam de alguma forma a escrita de língua de sinais, mas de forma superficialmente mesmo, superficial. Então, eu tenho 3 grupos aí de pesquisas que nesse ponto eu não vou entrar aqui, porque não vai dar tempo, eu também ainda estou desenvolvendo, isso vai estar na minha tese de doutorado, né? Então, desse montante aqui, eu fiz essa divisão e esmiucei, né, todos os três grupos. Pode passar, por favor. Então, gente, desse montante que eu falei lá, de 118 dissertações, 33 teses, eu fiz alguns estudos, algumas separações, tem muita coisa levantada, mas eu trouxe alguma coisinha aqui, né? Então, quando a gente fala sobre as pesquisas por PPG, né, no Brasil, esse primeiro gráfico ali, ó, se vocês perceberem, ali está esse montante esmiuçado. Então, a gente vê lá 18, quase 19% das pesquisas estão em PPGs de linguística, na área da linguística, quase 19 dessas pesquisas estão na área da educação, 17, quase 17 na área de letras, que são aquelas tradicionais que eu falei. Nos estudos da tradução também, ali, estão tudo ali. Mas aí, se a gente percebe outros lá, ó, olha como que o gráfico de outros está grande, né? Olha quanta pesquisa, diferente daquelas 4 áreas que eu falei, estão circulando e trabalhando, de alguma forma, as escritas de língua de sinais, né? Então, isso é um dado interessante para a gente pensar como que outras áreas, fora as 4, elas também estão interessadas de alguma forma pelas escritas, né? Elas estão surgindo em outros PPGs, fora esses 4. Isso é um dado muito importante para quem é pesquisador, né? E para quem tem essa afinidade com a escrita de língua de sinais. Se a gente para pensar no outro gráfico agora, a questão das pesquisas por região. Eu já iniciei a pesquisa, já imaginando que o Sul teria um número maior, né,
de pesquisas, mas a gente pode pensar também em várias perspectivas, mas eu tenho uma que eu levanto sempre, que eu acho muito interessante a gente falar, que ali a gente vê o Sul com bastante pesquisas, mas a gente vê o Nordeste muito presente, muito presente. A gente tem pesquisas fantásticas em todas as áreas do Brasil, todas as regiões do Brasil, e o Nordeste é um lugar que desponta, assim. Mas aí, quando a gente fala do Sul, e ele está ali, esse azul tão grande, né? A gente tem uma questão. Por quê? A gente sabe que os cursos de letras libras, o curso de letras libras, ele foi criado em Santa Catarina, né? Então, ele teve um início ali. A escrita de língua de sinais, a primeira, né, que chegou, a Sultan Sagrat, ela chegou por onde? Pelo Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vê uma concentração lá atrás, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aberturas de PPGs lá também, né? Abertura para pesquisas relacionadas a estudos surdos, relacionadas à escrita de língua e sinais, mais concentradas na região sul. Lá no começo era assim. E aí, depois disso, começou essa ampliação, né? O Letras Libras da UFSC, por exemplo, ele abriu polos por todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, né? Então, primeiro foi à distância, né, o EAD, depois as universidades desses estados e dessas regiões começaram a se adaptar e cada uma montou o seu curso, né, com a sua grade curricular, e aí a gente só vê a área crescer, a nossa área crescer, né? Que ótimo isso. Mas antes disso, a gente tinha o Sul muito forte e era referência. Então, todas as pessoas que queriam pesquisar sobre isso, elas precisavam ou migrar para o Sul, né? Ou fazer essas graduações EAD de letras libras lá antigamente, ou as pós à distância, e a maioria delas eram da região sul e principalmente da UFSC, né? Então a gente tem um número muito grande de pessoas do Nordeste, do Sudeste, de outras regiões que se formaram, o certificado é da região sul, é da UFSC, é da URGS, é de outras universidades. Então, a gente tem muitos pesquisadores de todas as regiões que fizeram as suas pesquisas, tinham vínculo com as universidades, principalmente com a UFSC. Então, a gente vê um número muito grande de pesquisas relacionadas à região sul, mas isso não quer dizer que são só pessoas da região sul. A gente tem muitos alunos ali que são de outras regiões do Brasil, que, pelo vínculo, né, dos estudos de qualidade e tal, se vincularam a universidades, principalmente a UFSC. Então, a gente tem muita pesquisa interessantíssima na UFSC, que são de pessoas da região sul e também muitas pessoas de outras regiões do Brasil que criaram vínculo por essa questão, né, de temas e possibilidade de orientação, né? Pode passar, por favor. E aí, mais dois gráficos, agora eu vou ter que começar a correr, porque já está dando a hora. Então, a gente tem mais dois gráficos aqui. Esse do lado é a distribuição por ano. Então, a gente consegue ver ali uma crescente de pesquisas de dissertação e tese, mais para os últimos anos agora, né? A gente vê uma crescente aí. E aí eu fui tentar entender por quê, né? Quais os porquês desse aumento, mais agora no final. Então, uma das possibilidades que eu cheguei é o fato exatamente disso, dessas formações. Né? A gente tem um Letras Libras que abriu em 2006, lá em Santa Catarina, e depois disso a gente tem esse curso disponibilizado à distância, né? E aí abrindo as possibilidades, né, de acesso a pessoas interessadas do Brasil todo. Depois a gente tem as universidades de cada estado ou de cada região criando seus próprios cursos, então essas pessoas vão entrando e vão se formando e vão desenvolvendo, forma na graduação, aí tenta as vagas de mestrado, que não são muitas, né, para a nossa área, quem é da área sabe, e depois as vagas de doutorado, que também não são tantas, né, porque a gente depende de um orientador, né, que entenda, que abra para aquele tema, e aí a gente vê esse movimento. Então, eu
eu acredito que esse movimento, esses dados aqui desse gráfico, tem muito a ver, tem muita relação com isso, né, com essas formações. E aí a gente vê uma crescente de pesquisas mais recente, né, nas escritas de língua de sinais. Porque aonde está o maior acesso às escritas de língua de sinais? Nos cursos de letras libras, né? Eles são a referência, assim. Foram eles, no Brasil, que propagaram a escrita de língua de sinais. Também cursos técnicos, igual que no Espírito Santo a gente tem o Letras Libras e o curso técnico de tradução e interpretação, que tem no currículo as escritas de língua de sinais, né? Mas eles que abriram porta. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de pesquisas, de PPG, de mestrado e doutorado, às vezes é fácil falar, nossa, eu vou fazer uma pesquisa sobre escrita de língua de sinais. Mas a gente precisa pensar que essa pesquisa, no nível de PPG, ela precisa de um orientador, ela precisa de uma orientação. E são temas muito, ainda em desenvolvimento, né? Muito específicos. Não é qualquer orientador que vai pegar um tema desse para orientar, né? Um estudo para orientar. Então, desse montante de 118 dissertações e teses, né, que eu analisei, tirei várias informações, mas dentre elas eu percebi um número recorrente de orientadores. Então, eu via aquela pessoa orientar 1, 2, 3, 4, 5 teses e dissertações, né? E que é uma coisa muito natural, porque é uma área muito específica de estudo, né? Então, a gente tem, quando nasce uma área, né? Eu até fiz um gráficozinho meio explicativo ali. Então, quando nasce essa área, nasce também os estudos, começam os estudos ali sobre isso, né? Então, o orientador, ele não nasce orientador, o professor, ele não nasce orientador. Então, ele precisa se apropriar daquele conhecimento para aí sim ir desenvolvendo e chegar a um nível de orientação em determinados temas, né? E a escrita de língua de sinais é uma delas. Então, a gente percebe que essa recorrência de orientadores, principalmente mais há alguns anos atrás, é supernatural de acontecer, né? Então, a gente vai ver aí algumas referências. E esses professores, eles vão formar alunos vão ser formados com a orientação desses professores, com essas pesquisas que abre campo para eles, e eles vão formar em mestrado, esses alunos vão formar no mestrado, vão formar no doutorado, e possivelmente no futuro serão os orientadores das próximas gerações, né? Então, é uma sequência bem interessante. Deixa eu ver aqui, gente, que tem... Assim, a Dilsa falando que ela fez um curso com o professor Rubens. Sim, o Rubens, ele é uma das referências no Maranhão, gente. Ele fez um trabalho encantador numa escola bilíngue lá do Maranhão. A gente tem muitas referências boas lá, principalmente na UFMA, a gente tem o Ricardo Barros e temos o Arenilson também, dentre outras pessoas, mas esses 3 nomes são as referências em relação à escrita de línguas sinais lá. Daniane, sim, a perspectiva histórica, ela precisa ser levada em consideração, né? Não adianta a gente falar hoje de uma coisa que ela já vem desde 1996, do século XIX, ela existe, né? Não é uma escrita de sinais, ela não surgiu agora, ela já existe tentativas de registro da língua desde o século XIX. Então, tem um processo histórico bem legal sobre a tentativa, sobre as propostas de registro de uma língua de sinais. Pode passar, por favor? Então, as pesquisas com escrita de língua de sinais. Os 3 grupos, né, que eu falei, separei em 3 grupos. Pesquisas que falam desse tema como tema principal, como um tema que apoia, contribui de alguma forma o tema principal, qualquer que seja ele, e também pesquisas que falam da escrita de língua de sinais, mas de uma forma só superficial. Ela existe, detalhes bem simples assim, mas mencionam. Então, eu parto do princípio que se mencionou a escrita de língua de sinais de alguma forma,
ela teve uma importância, ela teve uma relevância para aquela pesquisa, né? Então, ela estava ali e deu uma certa visibilidade ao tema, ao assunto, né? Também nós temos a abertura de novos PPGs, programas de pós-graduação, né? Antes, lembra que eu falei das 4 áreas? Eram as principais. Ainda são, né? Ainda são as principais. Só que hoje a gente tem um número muito maior de PPGs e de áreas, né? Passaram dessas clássicas. Então, que é assunto sobre os surdos, educação de surdos, em áreas de informática, em áreas como aqui, né, eu encontrei a escrita de língua de sinais em PPG de biblioteconomia, em PPG de engenharia elétrica, PPG de direito, PPG de criatividade e inovação, ou seja, olha como que os temas da educação de surdos, o tema dos estudos surdos, desculpa, e a escrita de sinais, como que eles estão se ramificando, como que eles estão saindo desses 4, né, alcançando outros PPGs e também fazendo uma interdisciplinaridade, né, entre temas, entre áreas, né? A gente está encontrando muito isso, e isso me deixa assim, muito, extremamente feliz à medida que eu fui encontrando lá os temas, né? Sobre todas as propostas, eu percebi uma evidência de pesquisas em relação a Sutton Seghright. Isso é até um pouco, né, fácil de entender, porque ela até então, ela é a mais utilizada no Brasil, então há uma evidência da Sutton Seghright. Encontrei pesquisas que falam, né, mencionam bastante sobre a recorrência da ELIS e a visografia. Então, a gente encontra pesquisas que utilizam essas escritas como tema principal, por exemplo, né? Mas um silenciamento em relação à CEL. Então, a gente quase não encontrei pesquisas que mencionassem a CEL, né? Algumas assim, mas com essa menção sem pertinência. Olha, ele existe, tal, faz parte, mas não aparece como um tema principal ou como um tema que vai apoiar um outro tema principal, né? Então, a CEL, a gente encontrou um silenciamento aí. Em relação a ser Libras, ela ainda é muito recente, então ela ainda não surgiu nas pesquisas de PPGs. Né? A gente tem artigos publicados, como eu falei, né? Ela já alcançou aí, se a gente pensa de 2022 para 2023, ela alcançou 2 estados, o Roger está aqui, me corrija se tiver algum outro, mas até onde eu encontrei são esses 2 estados, então já existem estudos e escolas que trabalham já com essa proposta de escrita, mas ela não chegou no nível de fazer parte de uma pesquisa de PPG, né? Isso é super normal também, porque ela é muito recente. Pode passar, por favor. Sim, gente. Então, em relação à produção acadêmica, o que eu pude trazer aqui, porque a nossa hora também está dando, tem muito mais informação, muito mais, porque dessas 118 teses e dissertações, eu li praticamente tudo, esmiucei, então a gente tem muita informação que vai estar na tese de doutorado, aqui eu trouxe algumas, né, porque eu achei interessante falar sobre a presença dessas pesquisas em todas as regiões do Brasil, de onde ela é mais forte, onde não como ela aparece, né, ali no gráfico da distribuição, a gente vê um número maior de pesquisas mais recente do que lá em 1998, 2000, então eu trouxe um pouquinho esse recorte aí para vocês entenderem mais ou menos que a língua de sinais ela está em todas as regiões, ela está em vários PPGs, ou seja, ela está sendo discutida, né, ela está sendo trabalhada de alguma forma. Né? A gente sabe que dentro da área dos estudos surdos existem vários grupos, né? Alguns grupos são a favor da escrita, outros não são, isso também é super normal, né? A gente, como antigamente tinha muito um discurso da área musical, por exemplo, né? Algumas pessoas não eram a favor da música em relação ao surdo, outras eram, então a gente tem esses debates, e alguns que são a favor, não, isso também faz parte, mas os dados estão aí mostrando, né,
que ela tem força, elas têm possibilidade de apoiar de alguma forma o desenvolvimento dos surdos, principalmente na parte educacional, né? Então, eu e mais um grupo aí bem grande, a gente bate nessa tecla que existem possibilidades e a escrita de língua de sinais é uma, né? Então, não tem como apagar e tirar ela dessa... Ela é um recurso também, né? Então, agora a gente vai para o levantamento literário, que aqui é mais rapidinho, né? O levantamento literário, como que eu fiz esse levantamento? Como que eu busquei? Como pesquisadora da escrita de língua de sinais, eu estou imersa nesse mundinho já há muito tempo, lá desde 2014, mais ou menos, né? Desde a época do Letras Libras, que foi quando eu me encantei pela escrita de língua de sinais. Fui chamada de maluca? Fui, por muitos alunos, né? Ninguém queria, porque, gente, que maluquice é essa? Como que você consegue escrever isso? Quantas vezes eu já ouvi? E eu me encantei, porque eu sempre me encantei, eu sempre gostei muito de línguas. E isso eu acho que é um pouquinho de maluquice mesmo. Eu gosto de umas coisas diferentes, assim. Então, eu gosto muito de umas línguas diferentes. E eu acho que não sei, meu filho acho que me puxou, porque ele estuda japonês desde 11 anos, 11, 12 anos. Então, acho que a gente gosta de umas coisas difíceis, sabe? Eu gosto das coisas fáceis, não. Então, eu me interessei lá desde 2014 pela escrita de sinais e vim com ela até hoje. Amo pesquisar e trabalhar e descobrir, né, as propostas. Sobre o levantamento literário, quais foram as minhas fontes? Então, eu já tenho esse levantamento na minha dissertação de mestrado, esse levantamento já existe, só que o que eu fiz? Eu peguei esse levantamento e analisei ele novamente, né, refiz ele, trouxe muitos outros livros e produções literárias que surgiram de 2020 para cá, né, e então eu peguei esse levantamento e acrescentei muitas informações nele e ainda está em andamento. Né? Onde que eu encontrei? Nas redes sociais, a gente encontra muito desses materiais, na interação com os pesquisadores, professores, com os autores, no site da SciWrite, da Sutton SciWrite, tem muito material lá, principalmente material gratuito para download, e nesses 4 grupos aqui, que para mim são especiais, muito especiais, principalmente o ELS Brasil, que o ELS Brasil ele está comigo lá desde 2014, então é um grupo muito importante, todos os 4 são, tá? E aí vocês podem ver pelo número de membros que a gente tem muita gente interessada na escrita, e isso também me deixa bastante feliz, né? A gente tem outros grupos também, não só esses 4. Então, tem grupo internacional, como aquele SW ali, General Group, que tem um mundinho ali em cima. É um grupo internacional que tem mais de 10, 15 países. Então, troca informações sobre escrita de todos os países, escrita de língua de sinais em todos esses países, principalmente em relação a Sutton SciWrite. É muito legal. A gente tem ali a escrita de sinais na prática, que é um grupo de prática mesmo. O professor Carlos Christian faz um trabalho fantástico ali, ele tem aulas, né, sobre a escrita, desde do início mesmo, e tem o Escrita de Língua de Sinais TILSP Brasil também, que troca informação sobre essa turma que trabalha com a escrita. Então, esses grupos, eles são fontes importantíssimas sobre o trabalho com a escrita de língua de sinais. Materiais, troca de informação, dúvidas, né? Então, a gente se fala muito todos os dias, são grupos que funcionam diariamente, às vezes até de madrugada. Então, a gente consegue muita informação e acesso às pessoas que pesquisam e que têm interesse na escrita nesses grupos. Então, a maioria do que surge de material vem desses grupos aqui de informação, né? Pode passar, por favor. Então, gente, o primeiro livro, material literário que eu encontrei sobre a escrita de língua de sinais, e nesse caso aqui sobre a Sutton SciWrite, SW, se caso a intérprete quiser usar SW, acho que fica mais fácil, foi de 1997, né? A gente tem esse livro, também é fácil de PDF, tem no site do SciWrite.org, tem ele PDF. E nesse levantamento eu encontrei aí uma média de 75 materiais literários.
Aqui eu dei um foco à questão, à literatura infantil e literatura juvenil, literatura, principalmente essas literaturas que trabalham na área educacional, em escolas, né? Porque eu venho trabalhando com isso desde o mestrado, né? Então, são 75 materiais, eles são apresentados de forma impressa, de forma digital, com ilustrações, os autores são surdos, a gente tem material em todas as regiões do Brasil, produzidos e publicados em todas as regiões do Brasil. Nós temos materiais escritos, né, em Sultan Sagrite, português, bilíngue. Nós temos materiais trilingüe, livros em inglês, português e Sultan Sagrite. Temos materiais que têm páginas para pintar, para criança surda interagir, né, com atividades, com glossário. Nossa, a gente tem muito material bem legal mesmo. Tem materiais impresso, que também tem ele disponível no YouTube, por a sinalização, por link, ou por QR Code, uma coisa mais recente. Por DVD também a gente tem material, principalmente materiais produzidos pela UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. Eles têm um trabalho fantástico lá de acessibilidade e inclusão, que é feito pela área de tecnologia assistiva, do Apoema. Quem tiver interesse, pode pesquisar, tem muito material legal, inclusive disponibilizado em PDF e também sinalizado lá no YouTube. Eles fazem um trabalho bem legal. Pode passar. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Muitos desses materiais, né? Como que esses materiais são criados? Alguns deles são criados em projetos, e aí a gente vê uma forte influência da área acadêmica. Então, tem muitos projetos de universidades, principalmente das universidades federais, e também dos IFs. Também os IFs também têm um trabalho bem legal que relacionam com a questão da escrita de línguas e sinais, principalmente em relação a glossários terminológicos, né? A gente vai ver um trabalho bem interessante. E também temos produção independente, autores que criam seus livros, publicam e vendem ou disponibilizam gratuito, né? E também temos uma incidência de tradução de material literário traduzido dentro das escolas. Então, o professor que trabalha com a escrita de língua de sinais como recurso, ele traduz alguns materiais e utiliza só dentro da escola ou dentro da sala de aula. Esse material não é disponibilizado para fora. Então, a gente tem um material bem rico de traduções literárias dentro das escolas, principalmente dentro das escolas bilíngues, onde tem professores que trabalham com escrita de língua de sinais. Então, aqui eu tenho 3 modelinhos, 3 exemplos, né? O primeiro ali, que tem aquela bolinha amarela, é da Dani Mick, que é uma surda do Paraná, né? Então, ela conta a história, é um livro interessantíssimo, a história dela, né? Esse do meio é uma tradução que foi feita, é um livro gratuito, vocês conseguem PDF também, foi na época da pandemia, é um livro aqui do Estado, ele foi produzido pela Muqueca Editorial, que é uma editora aqui, e o autor, ele foi naquele momento de pandemia, que as crianças não podiam ir para a escola, que foi uma loucura na vida da gente, né? E como explicar para essas crianças que elas não poderiam sair de casa, que elas não poderiam ir para a escola por um tempo infinito, que a gente não sabia, né? Indefinido. E aí ele criou esse livro e disponibilizou gratuitamente, para que os professores tivessem, e os pais também tivessem um material, né, para conversar com essas crianças. E aí, eu tive acesso a esse material na época, e em conjunto com o José Nilson, que é da UFC, da Federal do Ceará, nós juntos fizemos a tradução para a escrita de língua de sinais, e disponibilizamos também, ele é gratuito, e aqui no estado ele teve a tradução também, né, em Libras, que foi disponibilizado no YouTube. Então, teve uma possibilidade bem grande de trabalhar esse tema dentro das escolas, né? Pode passar, por favor. Deu agora, né, gente? Dani, como é que estamos de hora? Pode mais 5 minutinhos, 10? Vamos lá, gente. José Nilson, você está rindo, né? José Nilson apareceu aqui rindo, gente.
Olha só, os primeiros materiais que a gente tem, escrita de língua de sinais, nós vamos perceber uma escrita na horizontal, como é a língua portuguesa, né? Então, esses primeiros materiais, principalmente ali eu trouxe um exemplo, né? Vocês vão ver que ela está na horizontal. Mas aí, com o desenvolvimento da escrita, dos estudos da escrita, inclusive a Mariane vai falar disso, a Mariane Stampf, né? Ela vai falar sobre isso na tese, que eu comentei lá no começo, como que eles foram desenvolvendo e percebendo que essa escrita na horizontal, ela confundia a leitura, né? Os detalhes de cada sinal, cada grafema ali, então isso ficava confuso. Seria mais interessante que a sinalização fosse na vertical, né? A escrita fosse na vertical. Então, a gente tem alguns materiais na horizontal e depois a gente vai começar a ver uma reincidência de materiais escritos na vertical. Pode passar, por favor. Esse material, gente, Nossa, esse aqui é o meu encanto, é o Negrinho Solimões. Esse material foi produzido pela UFAM também. A escrita é na vertical. Ele foi traduzido pelo Madison e a Raquel Barreto, né, que é a referência aí no sistema Sutton-Sagerite, e é um material incrível. A ilustração dele é muito rica, o texto dele é um vocabulário em português, é um vocabulário muito, muito simples, assim, né, para alcançar o público que eles pretendiam, né, que era infantil. A escrita de língua de sinais também é muito fácil de ler. Quem não conhece a escrita de língua de sinais consegue ler, consegue contextualizar essas informações. E, além desse material, ele também tem a sinalização no YouTube, né? Ele vinha, que é um material mais antigo, é de 2014. Esse livro aqui, gente. Ele tem impresso, tem o PDF gratuito, vocês conseguem na internet, se jogar lá, Negrinho e Solimões, UFAM, vai aparecer. Livro Negrinho e Solimões. E ele tem, no fundo dele, é porque o meu não tá, mas vinha um DVD colado aqui. O meu já tá velhinho, eu morro de medo de perder esse livro, porque ele é encantador, e a história dele é pequena, né? Então, ajudou muita gente a aprender escrita de língua de sinais, esse livro. E ele foi produzido por uma autora surda, que é a Tatiana Monteiro. Então, ele também foi escrito por uma surda, lá há alguns anos atrás. Então, aqui a gente já vê uma escrita na vertical. Então, se vocês perceberem, do slide anterior para esse, olha como que fica mais claro a escrita na vertical, não é? Ela fica mais, assim, mais organizada, né, e mais entendível ali. Pode passar. Aqui alguns exemplos de material encontrado, né? Nossa, meu Deus, mas eu não sabia que tinha tanto. Tem, gente, tem muita coisa. Então, a gente tem aí materiais mais antigos, materiais só audiovisual, a gente tem impresso, por exemplo, esse Pequena Sereia, ele é mais recente, ele foi traduzido pelo Miguel, o Miguel é do IFPI, também é uma referência na escrita de língua de sinais, principalmente pelo Sutton-Sagerite, né? Então, ele foi traduzido e é uma gracinha, um livro muito bem feitinho. Aqui eu deixei alguns aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui foi feito no Sul, também. Todos eles, a maioria deles tem uma característica muito legal de ilustrações, o tamanho deles também é bem grande. A maioria deles tem atividade no final para a criança brincar, né? Formas aqui é de colocar roupinha, então você pode recortar. Então são materiais assim. A minha impressão é que a maioria desses materiais eles são produzidos assim com muito carinho, sabe? Com detalhes, né? Aqui é o da Mickey, que eu falei. Tem bastante, olha, o tamanho da escrita, os desenhos, as ilustrações. Então, a gente tem um material muito rico, né? Sobre a escrita de língua de sinais. Pode passar, por favor.
Aí mais outro tanto. Ah, gente, aquele roxinho ali de cima, ó, foi o Rubens do Maranhão, aquele que a gente comentou aí no chat. Ele fez, e é um livro enorme, né, que conta as lendas específicas lá do Maranhão. Então a gente vai ter uma infinidade de temas. Você vê, a gente tem releitura, Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela. Aí a gente vai ter os clássicos, né? Gato Surdo, Feijãozinho Surdo, que tem essa palavra surdo no título. Vamos ter livros de poesias. Pode passar, por favor. Gente. Então, desse montante de livros que alguns que eu mostrei ali, mas aí eu estou falando de 75 materiais literários, o que eu percebo hoje desses materiais? A gente tem material mais antigo, tem material mais recente, alguns que são que circularam bastante, as pessoas já conhecem, tem outros que a pessoa olha e fala, nossa, eu nunca vi esse material, né? Eu tenho bastante aqui, assim, o que eu consigo adquirir, eu guardo na minha bibliotecazinha aqui, mas uma coisa que é muito importante hoje, nos materiais que eu percebo, a maioria deles precisam ser revisados. A maioria deles precisam ser revisados. A gente tem uma questão, né? Nós temos uma área de escrita de línguas de sinais que ainda não é tão trabalhada assim, e dentro dessa área, nós temos pessoas que aprofundaram os estudos, né? Os detalhes do registro escrito, mas essas pessoas são muito poucas ainda, a nível Brasil. Então, nós vamos ter material mais antigo que precisa de revisão, né? Então, que você vai ler esse material, você vai pegar, ter acesso e vai perceber que tem alguns registros ali que teriam que ser de uma forma diferente, que falta informação. Então, a gente vai encontrar materiais que precisam de revisão, exatamente porque nós temos pessoas capacitadas para fazer revisão, de tradução e tal, temos, só que a gente tem uma quantidade muito pequena ainda, né? Então, esses materiais mais antigos, boa parte deles precisam de passar por uma revisão. E os mais recentes, a gente já tem visto um movimento de diferentes olhares para aquele mesmo material, né? A gente vai ver que o material é feito por um autor, por um tradutor, e passa por um revisor, ou esse material ele é dialogado com uma outra pessoa, né? Então, a gente vê um cuidado maior desses materiais mais recentes. Gente, então, pode passar só assim, as considerações finais. Então, esses levantamentos, a gente percebe que as pesquisas, né, evidenciou a presença crescente dos estudos que mencionam a escrita de língua de sinais, né, especialmente relacionado ao uso da Sutton SciWrite, que a gente vê uma maior presença, e também em relação ao material literário, todos os materiais que eu encontrei, todos estão em português, inglês, né, como eu falei, e a escrita pelo sistema Sutton SciWrite. Eu não encontrei nenhum material com os outros sistemas de escrita ainda, né? Eu soube pelo Benassi, que é o autor da Visografia, que tem um livro sendo produzido, né, uma literatura infantil, juvenil que está sendo produzido, mas ainda não está aí publicada, então ainda não tive acesso, e espero que até o final da minha tese de doutorado ela esteja, porque eu quero colocar ela lá, né? A Ser Libras também está vindo aí, então espero também que tenha algum material literário para a gente colocar, né? Evidenciar esses sistemas, essas propostas que existem. Voltando aqui, o estudo identificou a existência de obras produzidas em escrita de língua de sinais, em diferentes formatos, né? Como eu falei, impresso, a gente vai ter digital, a gente vai ter de várias formas. Diferentes formas de circulação, incluindo materiais gratuitos e publicações comercializadas. Apesar dos avanços, a pesquisa também identificou desafios, como a dificuldade de localização e limitada circulação de obras literárias, bem como a necessidade de revisão.
Esses materiais, alguns são mais fáceis de encontrar, mas tem, a maioria deles, a gente, às vezes, foi uma edição só, a gente não tem mais impresso, então tem que ficar correndo atrás para ver se consegue encontrar direto com o autor, e outros têm essa questão da revisão, que precisa passar pelo processo de revisão. Deixa eu ver, bem como a necessidade de revisão, já falei. Espera-se que esse estudo contribua para o fortalecimento das investigações sobre escrita de língua e sinais, incentivando novas pesquisas e ampliando discussões sobre literatura, registro linguístico e produção acadêmica em língua de sinais. Então, gente, o que eu trouxe aqui hoje foi um recorte do recorte do recorte. Aí já passei 11 minutos da nossa fala. Falar de escrita de sinais, eu fico aqui até amanhã, gente, porque eu amo demais, mas eu sei que a gente tem horário e hoje é sexta-feira. Mas eu trouxe um recorte do recorte. E essas informações e tantas outras vão estar na minha tese de doutorado, então, quando estiver pronto, né, vai estar circulando. Então, se vocês tiverem interesse, leiam, porque eu estou faço tudo que eu faço com escrita de língua e sinais, eu faço com muito carinho, né? E a minha pesquisa sempre é focada na área educacional, em relação à escrita de língua e sinais. E para fechar, gente, como eu falei de livro, vou trazer uma novidade aqui que eu soltei hoje. Esse aqui é o mais recente. Esse livro aqui é o meu primeiro livrinho bilíngue, português e escrita de língua de sinais. Então, a gente tem aqui, né, a história, que é O Sonho de Isabela, que é uma história real em relação à minha filha, uma história que eu acompanhei dela, um sonho dela de conhecer países e tal, e eu transformei em livro. Então, a gente tem mais um materialzinho aí, em escrita de língua de sinais, para compartilhar, tá? Então, a gente vai contribuindo de alguma forma com esses sistemas, com essa área, com esse estudo. E é isso que eu trouxe para vocês, gente. Muito obrigada pela atenção. Desculpa aí ter passado 13 minutos. É que eu começo a falar igual papagaio. Eu vou falando, não paro não, gente. Daniane já está acostumando comigo já, Daniane. Gente, muito beijinho. Ó, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Martina. Dani, obrigada. A gente que agradece, mas é isso, né? A hora que a gente começa a falar da pesquisa da gente, que é uma coisa, né, que a gente se envolve, que a gente acaba gostando, a gente empolga e vai embora. A gente não vê mesmo, não. Tá tranquilo. Dá uma olhadinha no chat mesmo, porque a Dilza colocou uma questão também aqui no finalzinho. Ela colocou outras questões que você vai dar uma olhada ali, mas ela questiona, ela teve num evento aqui na UFSB, mas no outro campus, lá no CPF, lá em Teixeira, e eles discutiram sobre a questão de aquilombamento e tal. E aí ela pergunta sobre essa relação da literatura surda, né, envolvendo ou não a escrita de sinais, e essa questão da afro-indígena, se tem, se essa questão de poucos materiais, ou se tiver um material nessa pegada afro-indígena, se isso é uma invisibilização social, o que você acha sobre isso? Sim, não encontrei materiais que se relacionam a esse assunto. Infelizmente, a gente ainda não tem nada sobre isso. E aí é o que eu falo, né? A gente precisa propagar essas informações, né? Olha aqui, eu estou falando de várias pesquisas, eu estou falando de vários materiais, e olha a pergunta que vem no chat. Então, visibilidade. Tanto o que eu estou falando aqui, quanto a pergunta que veio no chat, e outras pessoas vão prestar atenção nisso aqui, vão falar, olha, não é que é mesmo? Não tem escrita de língua e sinais relacionado a temas indígenas, não tem a afro, né? Por que não tem? Por que não tem? E os estudos surdos tem? Não tem? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer essas dúvidas e essas perguntas até para fazer as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão aqui, refletir sobre isso. Infelizmente, sobre a escrita de língua de sinais, eu ainda não encontrei. A gente vai encontrar material relacionado à questão religiosa cristã, a gente vai encontrar alguns materiais de tradução, por exemplo, a dissertação de mestrado do José Nilson, né, que eu já falei aqui, que a gente fez uma tradução junto. Ele é uma das referências nas pesquisas e no trabalho com a escrita de língua de sinais, principalmente com o sistema Sutton Sagroite lá no Ceará.
né, na Universidade Federal do Ceará. Então, a pesquisa dele, a dissertação dele fala um pouco sobre o processo de tradução de partes da Bíblia, né? Mas essa questão afro, eu ainda não encontrei, infelizmente, a gente não encontrou. Olha, você já me botando mais uma coisa na minha cabeça, hein? Pronto, agora eu vou querer aqui, agora eu vou juntar aqui, eu vou botar aqui na caixinha aqui para tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa sobre isso. Vou deixar aqui a dissertação do Josenilson também, ele está aqui presente. A gente aproveita e Muito, divulga também, Josenilson. tem muito estudo interessantíssimo. A gente tem aqui no grupo o Edivaldo, que é referência em Aracaju, lá de Sergipe, gente. É referência na UFS, na Universidade Federal do Sergipe. A Liliane, que é a professora de Stagwright também, lá no IPAESE, em Sergipe, que é um encanto o trabalho dela. Então, a gente tem muita gente boa trabalhando com escrita de língua de sinais dentro das escolas, que às vezes a gente não tem noção. E não é só no Sul, a gente está espalhado, Infelizmente, aqui no Espírito Santo, a gente não tem escola bilíngue para surdos, né? Os surdos estão nas escolas inclusivas, mas a gente vê um trabalho legal, um movimento bem legal das escritas de língua de sinais, professores que trabalham com a escrita como recurso dentro das escolas bilíngues, e tem surtido efeito, e eu venho trazendo isso na minha tese de doutorado aí, principalmente com crianças surdas, que tem alguma outra especificidade, que é autista e outras coisas. Professores estão fazendo um trabalho fantástico de ensino e aprendizagem com a escrita de língua de sinais, porque a gente sabe que eles têm muita dificuldade de aprendizagem do português, porque o português não é uma língua fácil, né, gente? Vamos combinar. Então, existem professores fantásticos aí, desenvolvendo mil estratégias, e utilizando a escrita de língua de sinais para apoiar, e estão vendo resultados fantásticos, principalmente crianças surdas com alguma outra especificidade. Massa, Dani. Bom, mas o horário, né, Dani? Não tem jeito. A gente tem que ir encerrando. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Deixamos aqui o link da sua dissertação, da dissertação do Josenilson, está aqui. Edivaldo também, a gente vai ter outros momentos. Quem sabe o Edivaldo top vir para cá também conversar com a gente, discutir mais com a gente. Nós deixamos alguns links aqui, o da Stagwright também, a gente deixou aqui o da site do SW, está aqui, quem quiser, tem um é só livro pegar aí no também. chat. Eu não comentei sobre esse livro, mas eu falei do Maranhão, mas não comentei sobre esse livro. Tem um livro PDF na internet, para quem quer aprender sobre a Sultan Stagwright, um livro Escrever em Libras, acho que eu não estou me recordando o nome exato, mas é um livro, eu posso passar para a Daniane, ela vai passar, é do Ricardo Barros. Se jogar no Google, aparece rapidinho. Vamos ver se sai. Escrever, deixa eu... Em escrita de sinais. Ricardo Barros. Não sei se você já apareceu aí para você. Como escrever em Libras. Isso, Como Escrever em Libras, do Ricardo Barros. É muito fácil de encontrar na internet e muito tranquilinho de se aprender a escrita de língua de sinais por lá. A Sultan Stagwright por lá, tá? Também é uma referência muito boa. Deixamos aqui no link também, pronto. Acho que o Max também colocou aqui para a gente. Obrigada, Max. Bom, vou deixar alguns minutinhos só para você se despedir do pessoal agora, Dani. A gente deixou ali os links, vários links para o pessoal. Tá Quem quiser ótimo, entrar em contato para a gente poder fazer outras discussões. Obrigada mais uma vez por você vir disponibilizar e falar e divulgar para a gente a sua pesquisa. Mas vou deixar você se despedir do pessoal agora. Gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Fiquei feliz que eu estou vendo aqui que tem gente do Brasil todo. Ai, que coisa linda! Isso é muito bom, porque a gente vê que tem pessoas interessadas na escrita, em saber sobre a escrita, né? Às vezes, é muito difícil, não tem conhecimento nenhum. Mas, a cabeça está aberta, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente precisa para todos os assuntos relacionados aos estudos surdos. Não se fechem, gente, a nenhum assunto relacionado a estudos surdos. Tem um coleguinha que fala, nossa, mas isso não é importante. Não, nem procura saber sobre isso. Não se fechem. Abram o pensamento para todos os temas
dentro dos estudos surdos, da educação de surdos, tá? Então, eu fico feliz de ver vocês aqui. Muito obrigada pela atenção e desculpa ter passado um pouquinho do horário. E a gente vai se encontrando por aí. Isso, a gente vai se encontrando Quando se encontrar comigo aí no presencial, vocês me cutuquem, viu? Porque eu sou gente boa. Porque às vezes eu não lembro do nome, não lembro da pessoa, mas pode me cutucar que a gente vai se conhecer. A gente cutuca assim. Edivaldo colocou ali que foi muito bom. O Miguel que quis deixar, fez questão de deixar que ele está nos assistindo do Piauí, né? E a foto, né, gente? Ó, tem São Paulo aqui também. Pode colocar no chat, gente. Pode colocar. Olha lá, o professor Nauema, o Pablo. Enquanto isso, por favor, gente, abram as câmeras para a gente tirar uma foto. Eu pedi para todo mundo abrir a câmera para aparecer na foto. Obrigada, Thales. Dessa vez eu lembrei, não sei que milagre. Quanta gente linda. Gente do Pará. Gratidão, viu? Ai, gente, ó. Gratidão. Josenilson ali, meu copiloto, que eu tô cheio de copiloto aqui, tá? Meu copiloto Josenilson tá aqui pedindo para deixar o contato. Gente, meu Instagram é Daniela Gomes Gumieto. Se vocês jogarem lá, vocês vão achar. Meu outro copiloto do coração é Edivaldo, que eu tô vendo daqui. Coisa linda vocês, gente. Tem muita gente linda aqui. Fico feliz de ver vocês todos e a gente vai se encontrando aí. Sim. Como é que foi? De conseguiu tirar as fotos aí, Thales? Ou a gente vai ficar tudo quietinho agora? Cadê? Roger, cadê você, meu filho? Não, Aparece? já consegui tirar sim. Maria Isadora. Ali, Jackson Alves Santos, quero ver você. Abre já. Bora dar um sorrisão. Olha o sorriso. Aí, obrigado, gente. Aí, gente, obrigada. A gente que agradece. Obrigada mais uma vez a todos os presentes. Quero agradecer também mais uma vez aos intérpretes de Libras que estiveram com a gente para tornar nossa atividade acessível para a comunidade surda. Obrigada. Obrigada a todos os presentes. Valeu, gente. Até a próxima atividade. Gratidão a vocês. Os eventos de setembro e outubro. Contamos com vocês, tá? Sigam nossas redes sociais. O pessoal deixou o link aí no chat. E não esqueçam de assinar a lista de presença também para vocês receberem os certificados, tá? Obrigada, gente. Dani, mais uma vez. Vocês, obrigada, gente. Obrigada, Ângela. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Jackson. Cris, obrigada. Obrigada, Tayana. Obrigada, Raquel. Cadê os meninos que estão aqui? Obrigada, Edivaldo, de novo. Obrigada, Pablo. Dilza, valeu. Obrigado, Martinha, Luiz. Valeu, Josenilson. Obrigada por estar aqui. Kenzo, João, obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Rai. Rai tá aí ainda? Tá, obrigada. Eu já parei obrigada, de falar João. em português, estou falando em Libras agora, vai. Obrigada, gente, valeu. Boa noite para vocês. Boa noite.